Eu te pergunto, falar inglês 5 minutos por semana, apenas 5 ou 6 minutos por semana, resolve problemas de fluência? Ou resolverá os seus problemas de fluência numa língua? Porque 5 minutos ou 6 minutos é o máximo que você vai efetivamente conseguir falar em uma aula de 90 minutos, em uma turma de 5 a 8 alunos. E esse é o modelo de aula tradicional adotado pelas escolas de inglês, principalmente pelas escolas de franquias. Depois de falar 5 ou 6 minutos, o aluno vai para casa com o livro, com tarefas para fazer e trazer prontas para o professor corrigir na próxima aula. Durante uma semana inteira ele não irá mais elaborar uma única frase em inglês. E por quê? Porque ele acredita que o método da escola está correto, que a dinâmica do professor está correta. Portanto, para que mudar o que a escola e o professor disseram que irá funcionar? Tudo que você tem que fazer é esperar aqueles 18 ou 24 meses e bum, você é fluente. Um caso típico de decepção é quando você faz a sua primeira viagem para um país de língua inglesa e se sente inseguro para pedir um lanche no caixa de uma lanchonete dessas de franquia. Ou até se aventura a pedir o lanche, quando totalmente ruborizado percebe que a atendente não entendeu o que você quis dizer com a sua pronúncia de hot dog. O atendente devolve com aquela proverbial pergunta: "Sorry, can you come again, please?" Ou "Sorry, can you say again?" Ou "Can you repeat, please?" E então você começa a se perguntar o que houve com os anos de inglês que você investiu na sua escola, no seu caso no Brasil. Porque não é diferente com espanhol ou com qualquer outra língua que você tenta aprender. Finalmente, depois que você consegue fazer a atendente entender que você deseja um cachorro quente e um suco, você pega o seu lanche e vai até a mesa, senta numa cadeira e começa a se perguntar: o que houve? O que houve com meus 2 ou 3 anos estudando inglês? E toda aquela grana gasta em mensalidades e lindos livros. Sim, tinha aqueles áudios e vídeos na plataforma da escola ou mesmo num aplicativo da escola que eu via de vez em quando. Mas afinal, o mais importante era ouvir o professor falando na aula, escrevendo algumas regras gramaticais no quadro e me fazendo algumas perguntas e eu respondia as perguntas. Ele tinha que me corrigir às vezes, mas eu respondia sempre. O que você nunca percebeu é que efetivamente você falava inglês apenas 5 ou 6 minutos por semana. E também você não achava que tinha que se preocupar com isso. Afinal, você estava seguindo o método passado pela escola. Tinha aqueles exercícios escritos que você fazia naqueles belos livros caríssimos. E isso deveria funcionar, pensava você. Até você perceber que não conseguia entender nem sequer minimamente o que dois nativos conversavam em um ponto de ônibus. Você percebeu que não se atreveria a perguntar a esses estranhos um simples "What time is it, please?" Você estava tão chocado que começa a tentar buscar as razões. O que houve comigo? O professor dizia que eu ia bem, eu passava em todas as provas, eu fazia os exercícios, até tenho o diploma da escola assinado pelo diretor. Então você fica um mês nos Estados Unidos, por exemplo, e na volta ao seu país você percebe que aprendeu mais inglês do que nos 5 ou 6 anos que você passou estudando inglês. Mesmo assim, você decide que precisa tomar uma medida. E então começa outro curso de inglês, porque você acredita que fez algo errado, que escolheu o curso ou o método errado, mas que dessa vez dará certo. E começa tudo de novo. Afinal, você é decidido, focado, determinado. E na primeira oportunidade em que seu nível de inglês é colocado à prova, agora profissionalmente, você percebe a sua insegurança, o vacilar numa simples entrevista em inglês. De novo, os mesmos questionamentos. O que houve, afinal, agora são quase 10 anos estudando inglês. As mesmas perguntas lhe vêm à mente. O que houve, o que eu fiz de errado, que habilidade me falta, se é que me falta alguma, onde posso melhorar. Você se identificou com essa história, com essas passagens, com esses cenários? Talvez sim, e não é coincidência. Esse cenário é comum à maior parte das pessoas que decidem aprender uma segunda língua, seja a língua que for. Essa história é a minha história. Eu estou contando a vocês a minha história.
Tudo que acabei de narrar aconteceu exatamente comigo, portanto eu sei exatamente como você se sente quando ouviu tudo o que acabei de contar. No início do vídeo eu disse que 5 ou 6 minutos, quem sabe 7 minutos, é o máximo que você vai efetivamente conseguir falar em uma aula de 90 minutos, em uma turma de 5 a 8 alunos. E que esse é o modelo de aula tradicional adotado pelas escolas de inglês, principalmente pelas escolas de franquias. No próximo vídeo eu vou dizer exatamente como eu saí desse ciclo pernicioso que causa mais danos ao aprendizado do que realmente ensina. Eu vou lhe dizer exatamente o que essas escolas impedem você de fazer e que foi exatamente o que você fez para aprender a sua língua nativa e agora você está sendo impedido de colocar em prática essa habilidade nata que você já tem. Não estou dizendo que as escolas fazem isso de propósito para que você não aprenda inglês. Talvez façam porque é a maneira ou o método que dá mais retorno financeiro para elas, para essas escolas. Se não comparemos os livros de uma escola de inglês e um livro de um famoso autor internacional best-seller exposto nas prateleiras e vitrines das livrarias de shopping centers da cidade. O livro de inglês da escola custa em média 6 a 10 vezes mais do que um livro desses que acabei de citar, fora a mensalidade. E você paga esse valor porque nessa exorbitância está incluída a promessa de que você irá finalmente aprender inglês. Mas como os resultados mostram, essa promessa é falsa. Eu e você sabemos que essa promessa é no mínimo mal intencionada. Estamos em fevereiro de 2022. Imagine se você pagaria numa livraria 350 ou 450 reais em um livro de um best-seller famoso internacional. Mas você paga isso no livro da escola de inglês. E feliz da vida. Talvez pagasse até mais. Afinal, você vai aprender inglês. Embora essas escolas não usem esses métodos falhos de ensino de forma proposital, eles querem que você creia que o método inclui esses livros caríssimos. Eu vou mostrar que se você fizer exatamente o que você fez para aprender a sua língua nativa, você aprenderá uma segunda língua bem mais rapidamente. E claro, num custo bem menor. Eu também vou lhe mostrar que, embora não exista um atalho, sempre haverá uma via mais rápida. Não perca o próximo vídeo. Até lá!